Como agora estou tão calma e tão em paz, sabe? E como neste momento agora, como você deveria ter, claro, eu estou, sabe? Mas como me sinto agora, estou tão calma. Detalhes exclusivos na morte daquela menina de 3 anos. A polícia diz que ela foi vítima de... É muito o que você tem que fazer para se tornar quem você deveria ser, para ser a melhor versão de si mesmo, sabe? E uma delas é deixar o passado no passado. A história que acompanhamos esta noite é perturbadora. Em São José, 3 familiares foram acusados pela morte de uma menina de 3 anos. Religião é um dos conceitos mais antigos da humanidade. De uma forma ou de outra, ela apareceu em todas as sociedades humanas desde o início. Algumas pessoas argumentam que ela traz propósito e paz. Vítimas de violência religiosa teriam uma perspectiva diferente sobre o assunto. Durante milênios, vivemos nossas vidas conforme os ensinamentos religiosos. Confiávamos na religião para explicar o inexplicável. Com o tempo, a ciência começou a desvendar os mistérios da fisiologia humana e explicações mais absurdas para doenças e enfermidades foram descartadas em favor de explicações médicas. A maioria da população de hoje não acredita em fantasmas, espíritos ou demônios e aceita prontamente a explicação científica para coisas que parecem estranhas ou incomuns. Porém, a única área em que muitos ainda são dominados pela ideologia religiosa é em relação ao comportamento humano. Enquanto a psicologia diagnosticaria e trataria comportamentos incomuns e os explicaria como simplesmente uma falha da psicologia humana, a religião chamaria isso de outra coisa. Há uma explicação racional para quase todo o comportamento humano, mas para uma pessoa religiosa, possessão é a explicação racional, assim como seu tratamento prescrito, o exorcismo. Cláudia Hernandes era uma jovem de descendência salvadorenha que morava em San José, Califórnia, com seu parceiro. Apesar de sua história ser pouco conhecida, seu canal abandonado no YouTube mostra que ela tinha aspirações de se tornar influenciadora, após anos produzindo conteúdo para Snapchat e Instagram, cujas contas foram removidas desde então. Ela é uma personagem muito verbosa, que apesar de ter poucos ou nenhum espectador, costumava falar como se sua audiência fosse muito maior. Existem apenas 4 vídeos no canal. Nesses vídeos ela fala sobre querer espalhar bondade, paz e um espaço seguro para as pessoas serem elas mesmas. Os 4 vídeos foram lançados em janeiro de 2022. Porque ela parou de fazer upload ficará óbvio mais tarde. É conhecido sobre o parceiro dela, embora ela faça referências vagas a ele em alguns pontos, sem usar o nome dele, e existem algumas fotos dele aqui e ali. O papel dele nessa história é totalmente omitido, levando-me a crer que ele estava ausente durante o ocorrido. Sua família é religiosa, e o pai dela administra a própria igreja, chamada Iglesia Apóstolos e Profetas, que basicamente se traduz como a Igreja dos Apóstolos e Profetas. Ele serve como pastor dessa igreja. No vídeo intitulado com o nome de sua filha, Cláudia descreve sua vida quando engravidou. Ela conheceu seu parceiro e pai de Arely em 2016 e se mudou com ele para a Califórnia pouco tempo depois da mudança. Eles tiveram o que ela descreve como um susto de gravidez. Então, sim. Então, tipo, estava tudo. Estava bom, certo? Estava bom.
E então, eu pensei que estava grávida. Sabe? Eu estava tipo, eu estava apenas assustada. Eu estava tipo, estou grávida. E eu estava chorando e tudo mais. Eu estava tipo, estou grávida. Não posso acreditar, certo? E então eu estava tipo, eu disse a ele isso. Eu acho, tipo, estou grávida, sabe? Seja lá o que for. Deu negativo. E eu estava, tipo, aliviada com isso. É evidente pelo seu modo de falar que ela não se sentia pronta para aceitar a gravidez. Felizmente, o teste deu negativo de qualquer maneira, mas por algum motivo, apesar de suas dúvidas sobre engravidar, eles tomaram a decisão de engravidar. Você queria ter um bebê e eu estava tipo, sim, então decidimos ter um bebê. Durante a gravidez, por volta do 6º mês, ela decidiu voltar a morar com a mãe e o pai. O pai do bebê inicialmente não foi com ela, mas depois cedeu e se juntou a ela. Não, eu não voltei antes. Estou tropeçando assim. Eu lembro quando eu estava, acho que eu estava tipo, 6 meses, 7 meses, eu voltei pra cá, certo? Com minha mãe? Sim. Após um longo período de trabalho de parto, uma pequena menina nasceu em outubro. Cláudia surpreende-se ao descobrir que a criança é calma e raramente chora. Quando ela nasceu, as enfermeiras precisaram estimulá-la para obter sinais vitais. E ela não estava chorando, então eles estavam tipo, então eles a moveram, então ela começou a chorar, mas então ela parou, tipo, ela olhou, eu fiquei tão surpresa porque minha bebê, ela não chorava por nada, a menos que estivesse com fome, mas ela não chorava, ela era tão, seu jeito dela. Desde recém-nascida até se tornar uma criança de 3 anos, você pode ver que Arali é uma criança muito amigável, feliz e brincalhona, uma adição alegre à família. Tudo parecia estar indo bem para a família Hernandes. Durante a noite, de acordo com sua mãe, Arali começou a agir estranhamente. A mãe relatou que a criança gritava e chorava em seu quarto sem motivo aparente. Imediatamente, Cláudia suspeitou que a criança estava possuída por um demônio e chamou seu irmão e tio de Arlie, Henry Hernandes Jr., para ajudá-la. Segundo a mãe e o tio, mesmo orando várias vezes para que o demônio saísse, eles não conseguiram acalmar a criança que gritava e chorava. Por volta das 6h30 da manhã, após horas de oração, eles decidiram que a melhor coisa a fazer seria levar Aurelie a pessoas que tinham a expertise e experiência para ajudar. Então eles dirigiram até a igreja onde o pai deles era pastor. 13 horas depois, a polícia foi chamada à igreja com relatos de que Aurelie Hernandes, de 3 anos, havia morrido durante a noite. Logo após o incidente, o corpo foi enviado para o legista do condado para análise. O relatório revelou que Aurelie havia sofrido violência extrema, resultando em uma terrível lista de ferimentos. A criança apresentava lacerações no rosto e ferimentos na língua e boca de causa desconhecida. Hematomas no pescoço e clavícula indicando o uso de força excessiva. Um grande acúmulo de líquido no cérebro dela, geralmente resultante de uma lesão cerebral traumática por força excessiva. Múltiplas lesões traumáticas por força contundente na cabeça, costas e peito. Ela também tinha hemorragia interna no coração, aorta, pâncreas e intestinos grosso e delgado. Ficou claro que a pobre criança foi submetida às horas mais miseráveis de sua vida que alguém poderia ter o azar de sofrer. Nos meses seguintes, a polícia entrevistaria repetidamente os 3 envolvidos, buscando inconsistências em seus relatos e coletando evidências sobre o ocorrido. Eles não prenderam oficialmente ninguém, nem divulgaram detalhes ao público para tentar proteger a integridade da investigação. Privadamente, os oficiais de investigação ficaram completamente chocados, não apenas com a gravidade do crime, mas também ficaram chocados com a forma como as 3 pessoas envolvidas admitiram tão prontamente e abertamente a horrível verdade. Em 24 de setembro de 2021, quando os oficiais chegaram ao local,
as 3 pessoas envolvidas relataram os terríveis eventos daquela noite. Às 6h30 da manhã, após passar a noite rezando por sua filha possuída que só chorava durante a noite, a mãe Cláudia e o tio René Júnior levaram a criança à igreja do pai. A criança foi segurada pelos tornozelos, cintura e pescoço, com cada pessoa se revezando para segurá-la em diferentes lugares. Enquanto a seguravam, a mãe enfiou os dedos na garganta dela, apertando o pescoço para tentar fazê-la vomitar. Eles afirmaram que repetiram isso até a criança vomitar um líquido claro ou roxo, momento em que Cláudia percebeu que a criança havia morrido. Ao ser entrevistado, o tio relatou quase a mesma história. Em sua primeira declaração, ele afirmou que não tentou fazer a criança vomitar, mas sim exerceu uma forte pressão no peito e nas costas dela por 10 minutos, enquanto fechava os olhos e orava. Após um período de pressão, ele acreditou que a criança tinha morrido. Ele depois revisou sua declaração dizendo que nunca tocou na criança e, ao perceberem que ela havia morrido, tentou reanimação boca a boca. Ele não havia contado antes por medo de que não acreditassem nele. Em uma terceira entrevista, ele admitiu que havia segurado a criança pelo estômago enquanto aplicava força, e a mãe dela a segurava pelo pescoço, aplicando a mesma força por 25 minutos. Quando entrevistado, René Sênior, pai da mãe, deu um relato um pouco diferente. Ele não viu os eventos anteriores, pois chegou quando a mãe orava e chorava segurando a criança. Ele então começou a também orar pela criança. Ele lembrou que por volta das 16h30 a criança vomitou e logo depois faleceu. Quando perguntado se alguém realizou cuidados de ressuscitação na criança, ele respondeu que não. Ninguém tentou reanimar a menina, ninguém verificou os sinais vitais. 3 horas depois, ele moveu o corpo da criança falecida para outra parte da igreja. Durante sua segunda entrevista, sua história começou a mudar. Ele disse que chegou e a mãe lhe disse que a menina estava possuída por um demônio. Ele disse que concordaram em realizar sessões de oração para expulsar o demônio. Essas sessões de oração exigiam que ele segurasse a criança muito firmemente ao redor do tronco, porque ela estava resistindo. Após 1h30 de oração, em que uma criança assustada foi forçadamente mantida no chão, negada comida e água, e repetidamente teve dedos forçados goela abaixo enquanto era estrangulada, ela então adormeceu. Em certo ponto, uma segunda sessão de oração começou, com o avô afirmando que a criança tinha uma força incomum, exigindo que ele, o tio e a mãe a segurassem com mais força. Após um tempo indeterminado de pressão brutal aplicada em várias áreas do seu corpo, vomitou a cada hora. O avô afirmou que ao retornar ao quarto após fazer uma ligação, encontrou a menina sem vida. Ele reiterou não ter feito nenhuma medida de ressuscitação. Por todas as versões de todos os relatos envolvidos, uma criança de 3 anos foi estrangulada, espancada e sofreu força brutal aplicada em várias partes do seu corpo por 3 pessoas, em quem ela deveria poder confiar mais neste planeta. Dois dias após o assassinato de Arali, e depois que os 3 já haviam confessado à polícia o crime, Cláudia criou uma página no GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral da criança que eles mataram. Neste ponto, acreditando que a polícia havia aceitado sua versão de posse, já que ninguém havia sido preso ou detalhes divulgados, os 3 seguiram suas vidas normalmente. Em janeiro de 2022, 3 meses após a morte e 3 meses após admitir à polícia que era responsável por essa morte, Cláudia abriu uma conta no YouTube e ao longo do mês de janeiro carregou 4 vídeos, cada um pintando uma imagem dela como uma pessoa gentil que queria espalhar positividade.
O último vídeo que ela carregou foi intitulado Aurélie Naomi Proctor Hernandes, em 27 de janeiro. No vídeo, ela fala sobre a morte de Aurélie sem dar detalhes sobre a causa da morte. Ao invés disso, aludindo a uma doença misteriosa. Aprendi a pensar positivo, sabe? Porque há muitas razões pelas quais Deus a levou, sabe? E eu olho aqui e penso, tipo, ó, e se algo tivesse acontecido com ela, sabe? E se ela tivesse tido uma doença ou tipo, e se algo tivesse acontecido com ela, ou tipo, eu não sei, é muito, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, eu não sei, tipo, como eu disse a vocês, eu poderia ver aqui negativamente, mas eu gosto de ser negativo, tipo, ó, não ser negativo, tipo, estar triste com toda a situação, pois ele se foi, mas é como se não houvesse sentido, sabe? Porque é o que é, sabe? Ela não está aqui comigo, é o que é, sabe? 4 dias depois, em 31 de janeiro de 2022, Cláudia Hernandes foi presa e acusada de abuso infantil, que levou à morte da vítima. Alguns dias depois, o tio e o avô também foram presos e acusados do mesmo crime. Todos os 3 casos ainda estão pendentes e, se considerados culpados, receberão de 25 anos a prisão perpétua. Oi, e bem-vindo à sessão de discussão deste caso em particular. Agora não há mistério para desvendar, então são realmente apenas meus próprios pensamentos pessoais sobre este caso em geral. É bastante claro como tudo se desenrolou, então não há muito que eu precise dizer, mas tenho alguns comentários pessoais sobre esta história em geral, que você sabe que é totalmente minha opinião. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a história dele sobre possessão, porque eu acho que isso é uma completa fabricação. Eu não acho que eles realmente acreditam nisso. E eu acho que isso é apenas algo que eles inventaram para reduzir sua culpabilidade. Se assumirmos que alguém acredita em possessão e demônios e possessão demoníaca, por quê? Você repetiria? Sufocaria alguém e forçaria seus dedos pela garganta deles? Agora, eu não sou um especialista em possessão demoníaca na fé católica, mas eu sou bastante certo de que não há Bíblia, não há padre, não há texto bíblico em qualquer lugar que diga que a maneira de se livrar da possessão demoníaca é estrangular alguém e forçar seus dedos pela garganta abaixo. Eu até espalharia isso por várias religiões. Não acho que exista uma única religião que defenderia essa abordagem. Então eu simplesmente não vejo isso como sendo... Eu não consigo ver como isso poderia ser o que eles realmente acreditavam, porque mesmo se você fosse religioso e católico e você acreditasse em todas essas histórias, o texto não te orienta a fazer isso. Então por que eu faria? É completamente insano, até mesmo para os padrões de um fanático religioso enlouquecido. Eu acho que até mesmo um, fanático religioso olharia para isso e diria: Jesus, Senhora, que diabos há de errado com você? Próximo. Existe o raciocínio de que se o seu filho está chorando o tempo todo e gritando e obviamente em muito desconforto e dor, meu primeiro pensamento seria dar a eles algum remédio, algum repouso na cama, talvez alguma água. Meu primeiro pensamento seria que eles provavelmente têm dor de ouvido, pois é bastante comum em crianças. Então eu daria remédio para curar a dor de ouvido deles e os mandaria dormir. Meu primeiro pensamento definitivamente não seria possessão demoníaca. Que tipo de pais pensam nisso como primeira opção?
E deve ter sido o primeiro pensamento dela, porque se fosse um pensamento posterior, ela teria ido primeiro ao hospital, ou ao médico, ou a um psicólogo. Mas ela não fez nada disso, né? Ela foi primeiro à igreja. Porque foi isso que ela pensou, e o raciocínio dela foi: meu filho está possuído, e se eu dei a ele paracetamol e o paracetamol não funcionou, eu não o levo a um padre duvidoso em alguma igreja improvisada. Eu o levo a um médico. Acho que até mesmo um indivíduo extremamente devoto não partiriam direto para a possessão demoníaca. Antes, considerariam outras opções mais comuns. E se nenhuma delas fosse a resposta correta, então talvez a pessoa religiosa recorresse à possessão demoníaca. Mas sabe de uma coisa? Tenho dificuldade em acreditar que até mesmo uma pessoa religiosa iria tão longe, e ela, obviamente, não é tão religiosa assim, já que, sabe, ela estava tendo um filho fora do casamento. Ela não estava casada, pelo menos não que eu saiba. Talvez se alguém souber e ela puder, e eles puderem me corrigir. Mas, pelo que eu sei, ela estava grávida fora do casamento. O que, se você é super religioso, especialmente se você é católico, é um grande não. Então ela não pode ser tão religiosa assim, mas vamos adotar a mentalidade de uma pessoa completamente mentalmente perturbada e assumir: a criança está sofrendo de possessão demoníaca, e a cura para a possessão demoníaca é o vômito. Por que você iria pelo caminho mais violento e agressivo para essa cura? Por que você não iria à farmácia local? Farmácia, compre um pouco de Ipecac, sabe? Eu não sei o que é Ipecac, mas te deixa doente, sabe? E você pode forçar alguém a ficar doente usando Ipecac, mesmo que não possa. Se você engolir 1 litro de água salgada, vai te deixar doente. Não estou defendendo fazer isso com uma criança. Se você tem uma criança doente, por favor, vá a uma farmácia e compre algo para tratá-la ou leve-a a um hospital. Não dê a ela 1 litro de água salgada, mas estamos assumindo a postura de uma pessoa seriamente mentalmente perturbada, mesmo que seja melhor do que sufocar seu filho até a morte e enfiar os dedos na garganta dele. Enfiar meus dedos na garganta de uma criança de 3 anos é algo que eu jamais consideraria. Na verdade, eu não consideraria isso em ninguém, independente da idade. Eu questionaria fazer isso até com um adulto. Eu acho que o motivo, todas essas opções de bom senso foram completamente ignoradas. É que a história é uma merda. Eles realmente não acreditam em possessão. Eles realmente não acham que a menina estava possuída. Eles são apenas pessoas fudidas, fazendo coisas fudidas e depois tentando aliviar sua responsabilidade e culpa mais tarde e novamente, né? Isso é tudo minha opinião, mas eu não acho que eles realmente acreditavam que a criança estava possuída. Porque se eles acreditassem, por que não seguiriam o que sua fé diz que eles deveriam fazer? Como qualquer pessoa religiosa ou texto religioso, você sabe, eles têm um protocolo a seguir, eu acho, e tenho quase certeza, não estou 100% confiante. Mesmo que eu nunca tenha lido todos os textos religiosos, mas eu não acho que exista um único texto religioso no mundo que advogue sufocar uma criança e enfiar os dedos na garganta dela para fazê-la vomitar. Nenhum texto religioso afirma que o vômito é uma cura para a possessão. O fato de que ninguém além de uma única pessoa, por pelo menos 2 relatos, sequer tentou, não sei se é para reanimar a menina ou verificar os sinais vitais, não tenho certeza. Diferente para vocês, mas se essa é minha filha e eu estou louco e a sufoco e enfio meus dedos na garganta dela até o ponto em que ela parou de respirar. Minha prioridade agora é fazer essa criança respirar novamente. Estou iniciando as compressões, os cuidados de ressuscitação e chamando uma ambulância. Sabe o que eles fizeram? O corpo foi deixado no local por 2 horas antes de ser movido
e as autoridades serem acionadas. Eles não se deram ao trabalho de tentar reanimá-la porque não tinham interesse em que ela estivesse viva, e isso é o que torna isso ultrajante. Quem poderia fazer isso com uma criança de 3 anos enquanto pesquisava essa história? Descobri que a igreja onde a Aurélie morreu, essa mesma igreja, e que por volta dessa época foi realmente invadida e investigada pela polícia local em um caso de sequestro, onde um dos membros dessa igreja sequestrou o filho de alguém. Eles mais tarde recuperaram a criança, mas ter esses dois eventos acontecendo no mesmo lugar, assim, coincidência, né? Eu não sei. Ver esses dois eventos parecem muito improváveis para ser uma coincidência, sabe? Para mim, pelo menos, justifica uma investigação mais aprofundada, mesmo que, no final, nada suspeito aconteça lá. É algo que você não pode desconsiderar ou deixar de fora. 2 incidentes, ambos envolvendo crianças pequenas, a de 3 anos que desapareceu e a de 3 meses que foi sequestrada. No mesmo local, eu não sei, para mim é muito coincidência para ser um acidente. E eu não sou realmente do tipo teoria da conspiração, sabe? Na maioria das vezes eu descarto elas como ou o que for, a resposta mais provável é provavelmente a resposta correta. Tudo se resume à navalha de Ockham, certo? Eu acho que quando Você tem 2 instâncias similares no mesmo lugar, envolvendo as mesmas pessoas e crianças. Isso sugere que essas pessoas são más, mas essas pessoas, eles não parecem pessoas normais, eles não parecem ser pessoas gentis, acolhedoras e úteis. Baseado no que você sabe, eu vi na história. Baseado no fato de que as coisas que ela disse depois que ela já admitiu o que fez, tipo, quem pode dizer essas coisas? Como você pode estar tão calmo e relaxado e feliz quando matou seu próprio filho? Mesmo que em sua mente tenha sido um acidente e você não tivesse a intenção, o que eu duvido, mas vamos supor que sim, você não estaria tão calmo e feliz. E eles sentiram que a escolha correta para uma criança sofrendo era aumentar o sofrimento. Além do fato de que nos vídeos do YouTube, né, tanto o avô quanto a mãe não mostram nenhum remorso por isso, né? Eles não parecem tristes com isso. Eles não parecem se arrepender. E eles ainda tiveram a audácia de criar uma página no GoFundMe para pagar o funeral da criança que eles mataram. E eles basearam essa campanha do GoFundMe inteiramente na mentira de que a filha dela foi tirada dela. Não que ela tenha tirado a filha. Ou eles, eu acho. Pessoas sem consciência são o tipo de pessoas que fazem isso. E eu acho que a última coisa que me faz pensar que toda essa história de posse é besteira é o atraso, como eu disse antes. Se você acidentalmente matou seu filho, a primeira coisa que você quer é que a criança esteja viva. Então você chama os serviços de emergência. Eles não fizeram isso. Mesmo que você pense que a criança está morta e irrecuperável, é importante chamar as autoridades. Eu certamente faria isso. Porque você se sente realmente mal pelo que fez, mas se essa criança é minha filha, e eu realmente acredito que ela estava possuída e agora não está mais respirando, mostrando sinais de vida, eu estaria chamando os serviços de emergência, eu estaria chamando uma ambulância imediatamente, porque sua primeira e única preocupação é, por favor, não deixe a criança estar morta. Eles não fizeram isso. Ficaram conversando por 2 horas e nem se deram ao trabalho de fazer a reanimação cardiopulmonar. Ninguém, quando questionado se você realizou sua medida substantiva nas primeiras entrevistas, disse que sim.
E a avó, o avô e a mãe mantiveram isso. Eles nunca mudaram isso. O tio mudou isso mais tarde. Estou supondo que o advogado dele disse que isso soava muito horrível. Então, em vez disso, eles provavelmente ficaram por 2 horas tentando inventar uma história que parecesse um acidente, na esperança de se safarem, ou, no mínimo, sabe, conseguir uma sentença mais leve baseada em responsabilidade diminuída. Eles estão mais focados na história do que eles estavam na vida daquela pobre garota quando você tem uma prioridade menor para a vida da criança. Você espera e pensa em como pode acertar a sua história. De qualquer forma, essa foi uma história genuinamente horrível de pesquisar. Mas eu gostaria de ouvir quais são seus pensamentos, sabe? O que você acha? Você acha que a história demoníaca pode ser besteira, mas talvez eles tenham acreditado nisso. Em suas mentes, é um acidente real. Comente abaixo sua opinião. E eu gostaria de agradecer a todos por assistirem o vídeo e por esperarem tão pacientemente para eu lançar um novo. Espero que o vídeo volte ao normal agora, mesmo que eu não esteja totalmente de volta ao normal. Os vídeos deveriam ser mais frequentes. Valeu por assistir e continuar aqui. Agradeço muito.